Olá, galera! Vamos aí para nossa quinta aula de Direitos Humanos. Olha só, você está conseguindo render seus estudos se você já chegou até aqui. Eu já estou muito feliz de que você não desistiu, que às vezes eu sei que essa é uma matéria que as pessoas não dão muita importância, mas é aquela matéria que você tem chance de gabaritar na sua prova da ordem, assim como você tem chance de gabaritar a ética. Então, vamos se dedicar mais um pouquinho, força aí, eu sei que não é fácil, mas você que chegou até aqui, já está na metade das aulas, já está de parabéns, gente. Então, vamos falar um pouquinho hoje sobre responsabilidade internacional, e aí antes de entrar exatamente nesse ponto da matéria, eu preciso comentar algumas coisinhas antes com vocês. Então vamos lá, vamos falar de jurisdição internacional. Gente, quando que um tratado internacional ele passa a valer e qual que é a área de validade dele, a área de atuação dele? Então, a gente sabe que o tratado ele vai começar a valer em um determinado território quando esse país assinar o contrato. E aí ele vai ter validade em todos os territórios dos países que assinaram esse tratado ou convenção internacional. Então, a jurisdição é o âmbito ali territorial dos países signatários. E, a princípio, são submetidos à esfera intraestatal de um Estado todos os indivíduos, não importa ele nacional ou estrangeiro, então vai ser todo indivíduo que se encontrar no seu território nacional, no território daquele país que assinou o tratado. Então, portanto, a gente diz que a jurisdição se estabelece com a presença física de uma pessoa na autoridade soberana de um Estado, ok? Então, qual que é o problema aí que a gente tem quanto à jurisdição? Existem países que têm mais de um território. Por exemplo, o país ele pode ter o seu território ali e ter ilhas que também são consideradas partes de seu território. Então, naquelas ilhas também tem que valer aquele tratado que foi assinado pelo Estado parte. Então, esse tratado, ele vai valer não só no âmbito ali concreto, mas também em todos os lugares que aquele outro, que aquele mesmo Estado, ele tem aí autoridade sobre aqueles lugares. E também o Estado pode acontecer de ele perder a sua autonomia, a sua soberania dentro do próprio território, no caso de guerra, de invasão. E aí, tem como a gente responsabilizar esse Estado por uma possível violação de direitos humanos? Como que a gente faz isso? Então vejam que fica um pouco delicado quando a gente tem um Estado que possui outros territórios e também quando o Estado não está podendo assumir a sua soberania dentro do próprio território. Então essa é a polêmica aí da jurisdição no plano internacional. E aí eu quero que vocês anotem essa frase em vermelho aqui no caderno de vocês, numa cor bem chamativa para vocês lembrarem aí de ler um pouquinho antes, do dia da prova, para garantir uma questão. As violações de direitos humanos que não acontecem, que acontecem fora da área de influência daquele Estado que assinou o tratado, não podem ser a ele imputadas. O Estado tem que estar exercendo sua influência naquele local para poder ser responsabilizado no âmbito internacional. Então, a razão principal disso é que os direitos humanos, eles não implicam somente numa obrigação de respeitar esses direitos, e sim também de protegê-los. O Estado ele tem que saber que não pode acontecer uma violação, ele tem que se prevenir. Então, se ele não sabe o que está acontecendo, ele pelo menos tem que imaginar o que pode vir a acontecer e se proteger. Senão, ele vai ser responsabilizado, ok? E quem são os titulares dos direitos humanos, gente? Pode ser uma pessoa física e pode ser uma pessoa jurídica. Mas, professora, você falou para nós lá no comecinho da aula, das aulas, que direitos humanos é da pessoa humana, não é do cachorro, não é do meio ambiente. Como que a empresa, como que uma pessoa jurídica vai ter direitos humanos? Gente, esse é um caráter excepcional. Então, a gente pode dizer aqui que é o direitos humanos em caráter coletivo. Então, sempre que for em caráter coletivo, quando houver uma reunião
de pessoas, uma organização que se forma ali para coletivamente formar opiniões, reivindicar alguma coisa, exercer atividade religiosa, econômica, enfim, sempre lembrar do grupo, ok? E aí a gente vai lembrar de direito coletivo. Quando a gente fala de direito coletivo no plano universal, é que apenas vai existir um direito humano para esse coletivo que vai ser incontestável. Que o exemplo que eu trago aqui para vocês, no âmbito universal, é a autodeterminação dos povos, ok? A autodeterminação dos povos, então, é um direito coletivo que pode ser considerado direitos humanos. E no âmbito regional, que a gente vai falar disso ali nas próximas aulas, se eu não me engano é na aula 7 que a gente fala sobre isso, a gente vai falar então dos sistemas regionais. E aí a gente tem a OEA, a Organização dos Estados Americanos, que é o âmbito regional, aqui que o Brasil faz parte. E no plano regional, a gente tem como exemplo o direito coletivo, o direito ali dos povos indígenas, ok? Então, vamos continuar aqui. Lembra quando a gente falar de direito coletivo, de interesse coletivo? Pessoas determináveis, ok? Pessoas determináveis ali dentro de um território, dentro de um país, ou então os índios que têm a sua própria forma de viver, sua própria cultura, enfim. São pessoas determináveis. E quando a gente falar de direito difuso, só para você saber a diferença aqui, são pessoas não determináveis, ok? Então, quando a gente falar de pessoa jurídica, no direitos humanos, a gente lembra de direito coletivo, direito de pessoas determinadas, ok? E quem são os obrigados aí da nossa relação de responsabilidade internacional? Os obrigados são os estados. Então, o Estado ele tem que fazer alguma coisa para proteger e para respeitar os direitos humanos. Ele tem que fazer por uma ação ou às vezes até por uma omissão de não intervir para a pessoa poder ter o livre-arbítrio, poder viver sua vida como quiser, enfim, poder várias coisas, né, gente, que às vezes a gente precisa de uma atuação positiva do Estado e às vezes a gente precisa de uma atuação negativa do Estado. Então, o Estado está obrigado aí, por pessoas ou órgãos que representam o Estado, pessoas privadas a quem ele delegou funções públicas. Todas essas pessoas aí, ou órgãos, elas têm que agir de acordo com os direitos humanos, de acordo a respeitá-los e também a protegê-los. E quais são as principais obrigações aí dos Estados referente à violação de direitos humanos, gente? A primeira de todas é cessar essa violação, prevenir que futuras violações não aconteçam, né? Restituir o status quo anterior daquela situação. Então, por exemplo, os povos indígenas, se eles tiverem o seu território desmatado, a sua cultura aí abalada, o Estado tem que fazer alguma coisa para que os índios voltem ao status quo anterior. Colocá-los ali, restabelecê-los no território anterior, ajudá-los na forma que precisar para que a cultura deles seja restabelecida naquele local de onde eles foram retirados ali. Então, pode acontecer também a indenização, né, das pessoas aí que tiveram seus direitos violados e a satisfação. O que é a satisfação, gente? São desculpas oficiais ou criação de instituições destinadas a rememorar continuamente as respectivas violações de direitos humanos, o desenvolvimento de programas de formação e capacitação de um determinado pessoal. Então, olha como é importante isso. Além do Estado ter que parar com aquela violação, prever as futuras violações, né, para que elas não aconteçam, restituir a pessoa que teve o seu direito violado, indenizar, ele também pode fazer isso de uma forma satisfativa, com um pedido de desculpa ou então a criação de um órgão que vai fazer com que aquilo não se repita mais, ou então com que aquilo seja trabalhado de uma forma a fazer com que toda a população entenda de que aquilo foi errado e aquilo não pode mais acontecer. Então,
Ainda falando dos obrigados, a gente tem os estados e também pessoas privadas. Todo mundo tem que agir de forma a respeitar e proteger os direitos humanos, né, sob pena aí de ser responsabilizado se não o fizer, tanto no âmbito nacional quanto no âmbito internacional, vai depender do caso aí. A gente tem também corporações transnacionais, agrupamentos não governamentais e organizações intergovernamentais. Esses agentes, então, eles não são partes dos tratados, mas mesmo assim eles têm que agir de forma a respeitar os direitos humanos. Por quê? Porque a jurisdição desse tratado vai se dar no território daquele estado que assinou o tratado. É no território todo. Então não importa quem esteja aqui dentro, gente. Se é nacional, se é estrangeiro, todas as pessoas que estejam dentro daquele território têm que respeitar os direitos humanos. Tem que respeitar aquele tratado que o país resolveu fazer parte. E aí, quanto às pessoas privadas, a gente tem algumas considerações aqui, gente. O Estado, ele vai ter que prevenir, então, adotar medidas legislativas e administrativas para impedir, prevenir, reprimir as violações aos direitos humanos desses particulares que estejam dentro do seu território. Então, pega essas palavrinhas-chave aqui, ó. Prevenir, impedir ou reprimir as violações. E a regra é que os tratados de direitos humanos confiram, então, garantias a esses indivíduos, todos que estiverem dentro do território, sem, ao mesmo tempo, obrigá-los diretamente. Então, olha só, as pessoas privadas, a gente vai falar que elas têm muito mais direitos do que obrigações, porque a gente não pode impor alguma coisa para ela, mas ela só por ser humano, ter essa qualidade de ser humano, ela já tem todos esses direitos, ok? As corporações internacionais, gente, elas têm deveres morais e responsabilidades sociais para poder atuar dentro do Estado. Então, esses direitos humanos aí, eles vão servir como guidelines, eles vão ter como código de conduta, é a soft law. Ninguém pode impor, mas sim elas existem para que as pessoas tenham esse compromisso moral, ajam de forma coerente aquilo que foi escrito aí por essa soft law. E ainda não se estabeleceu uma forma desses atores aí, das corporações internacionais, serem obrigadas internacionalmente pelos direitos humanos. Elas são obrigadas dentro do território onde elas estejam estabelecidas por aquelas leis locais, ok? E os agrupamentos governamentais se aplica a mesma coisa. E organizações intergovernamentais, gente, como que funciona? Elas exercem muitas vezes funções quase governamentais. Então, por isso, o abuso do poder desses representantes das organizações intergovernamentais não são raros. E eles não são parte de tratados, lembram? Porque os tratados só são assinados por países e não por essas organizações. Então, também não tem como a gente impor alguma coisa para eles. E quais são as principais obrigações emanadas dos direitos humanos? Eu acabei de falar para vocês que existem obrigações positivas para os estados e obrigações negativas, de não faça, não haja, deixe as pessoas fazerem como elas quiserem. Então, olha só, obrigações negativas. Oferece para o titular uma pretensão omissiva do Estado. Então, o Estado não faça restrições infundadas ou arbitrárias. Então, olha só, se o Estado ele quer proibir tal livro de ser publicado porque traz um conteúdo ofensivo, ali que o Estado considere ofensivo, onde fica o direito à informação, o direito, né, à livre expressão do pensamento e por aí vai? São direitos considerados aí direitos fundamentais da pessoa. Então, o Estado não faça, não proíba, não haja, ok? É um exemplo
mais bobo, mas é para vocês gravarem. E obrigações positivas é muito fácil da gente pensar, né? Estado faça, Estado proteja, Estado respeite, garanta o acesso os deficientes, por exemplo, as pessoas com necessidades especiais a todos os locais, que elas possam circular por todos os lados. Então faça alguma coisa para que isso aconteça na prática. Exige-se uma postura ativa, positiva desse Estado. E a responsabilização, então, dos Estados no plano internacional é feita ou pela Corte Internacional de Justiça ou pelo TPI. Vocês lembram do TPI aqui, que eu falei para vocês que é para julgar pessoas? Então, não é exatamente uma responsabilização do Estado. O Estado se submete à jurisdição do TPI, mas o TPI ele vai julgar pessoas. E a Corte Internacional de Justiça, então, ela vai julgar os Estados, ok? No âmbito internacional. E no âmbito nacional, quer dizer, regional, que o Brasil faz parte. Então aqui a gente vai falar da OEA. E a OEA ela vai ter a Comissão Interamericana e a Corte. A comissão é aquela parte mais administrativa, é onde chega a demanda e aí ela vai ver se a demanda é para ser julgada ali ou não, se está de acordo, se realmente precisa dessa atuação internacional. E aí a Corte ela já tem essa função mais contenciosa e também consultiva. Se os estados tiverem alguma dúvida, precisem de um parecer, alguma coisa nesse sentido, é a Corte que vai trazer os esclarecimentos, ok? Então, a responsabilização no âmbito internacional fica para ONU, para a Corte Internacional julgar os estados, e no plano regional, na nossa OEA, aqui no caso do Brasil, fica por parte da Corte Interamericana, ok? E a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela é um órgão autônomo. A comissão, lembram lá que é o administrativo. Ela vai promover os direitos humanos e a sua proteção no continente americano. Ela alcança apenas os estados partes da Convenção Americana. Por isso que ela é a Comissão Interamericana, que é regida aí pela Convenção Americana, ok? Então, vamos continuar falando aqui um pouquinho mais da comissão, gente. A Comissão Interamericana, ela exerce a sua função diretamente, né, mediante a realização de visitas aos países, atividades ou iniciativas temáticas, a preparação de relatórios sobre a situação dos direitos humanos naquele país ou sobre um determinado tema específico, a adoção de medidas cautelares ou pedidos e medidas provisórias à Corte e o processamento de análise de petições individuais. Então, olha só, que além desse caráter administrativo da comissão, ela tem uma participação ativa com os estados. Ela vai nos estados fiscalizar, vai ver os relatórios, vai fazer visita, vai conversar com esses países para ver o que pode ser feito para que os direitos humanos sejam garantidos, efetivados na prática. Então, o objetivo da comissão é determinar a responsabilidade internacional dos estados por violações de direitos humanos e emitir recomendações que considerar necessárias, ok? Então a comissão, ela tem essa função ali. Já a Corte Interamericana, ela tem a função tanto contenciosa quanto consultiva. E aí a gente vai dizer que ela é um órgão de caráter jurisdicional, por ela ter essa função de julgar os estados partes da Convenção Americana. Ela também foi criada por essa convenção e tem o objetivo de supervisionar o cumprimento da convenção. A legitimidade processual aí para você enviar petições à corte é de quem, gente? Quem que fala com a corte? É a comissão, no caso de instauração de processo, ok? Então a comissão e os estados partes são os únicos organismos aí que falam diretamente com a corte, comissão ou estado parte, ok? Não sendo permitido casos, né, de serem enviados pelas pessoas, pelas vítimas das violações dos direitos humanos ou seus representantes, por mais que seja advogado. Não pode o advogado chegar e falar com a corte. O advogado chega para falar na Comissão Interamericana, ok? Então, importante aqui, ó, anota no seu caderno,
de uma forma bem chamativa. Aí passo o marca-texto, porque fica mais fácil para você. Então, para os casos que não sejam encaminhados à corte, primeiramente, terão que passar pelo exame da comissão, esgotando o seu procedimento. Então, olha só, os casos não podem ir diretamente para a corte, tem que passar pela comissão. A comissão, ela vai ver, a gente vai ter um pouquinho aí do direito processual internacional, se a petição ela cumpre todos os requisitos para que ela seja aceita. E aí sim ela vai para a corte, para não sobrecarregar a corte, não fazer ela lidar aí com várias coisas que nem vão ser julgadas. Então, para diminuir o trabalho da corte, existe a comissão que vai dar uma peneirada aí nas petições individuais. Então, a corte ela tem duas funções principais, é a contenciosa e a consultiva. A contenciosa, eu quero que vocês lembrem também da palavrinha litigiosa, que vai tratar aí dos litígios, das demandas. Vai ser a análise individual das violações encaminhadas pela comissão ou pelos estados partes da Convenção Americana. E a segunda função, a função consultiva, que os estados podem fazer consultas para a corte. Então ela vai interpretar a convenção e fornecer esclarecimentos, instrumentos para que os estados compreendam aquilo e possam fazer com que os direitos humanos sejam efetivados dentro do próprio território de uma maneira clara. E aí, ó, a gente tem um asterisco aqui, então quer dizer que você tem que anotar. Os estados partes da OEA, da Organização dos Estados Americanos, eles podem solicitar uma opinião consultiva, mas não só eles, qualquer estado, ó, mesmo que eles não sejam parte da Convenção Americana. Então, qualquer estado pode trazer aí uma pergunta para a Corte Interamericana. E as opiniões consultivas, então, elas vão versar como, né, sobre temas de que aspecto? Então, os limites da autoridade daquele estado, os limites das ações dos estados, a discriminação, o habeas corpus, garantias judiciais, pena de morte, responsabilidade do estado, entre outros temas que possam estar ali obstruindo, né, o caminho dos direitos humanos, fazendo com que eles não sejam aplicados na prática. E aí eu trago alguns casos importantes que foram julgados pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. E aí é mais para vocês entenderem como que acontece, o que é julgado, como é uma decisão, do que simplesmente vocês decorarem todos esses casos, ok? Porque se cair na prova da ordem, vai ter aquele trechinho, vai ter um textinho esclarecendo para vocês o que foi aquele caso, mas aí pode pedir exatamente qual foi o direito violado, o que é utilizado, qual convenção e por aí vai. Então vamos lá. Caso Velázquez Rodrigues, ele tratou do desaparecimento forçado do Ángel Velázquez Rodrigues em Honduras. Essa pessoa aí, o Velázquez Rodrigues, ele foi preso sem ordem judicial por membros do governo, torturado e desapareceu. Então olha só, gente, quanta violação dos direitos ali em um caso só. A polícia negou a prisão desse cara. E aí a corte, ela decidiu que o Estado, então, violou os artigos da Convenção Americana, né, dispondo aí de vida, integralidade e de liberdade. A sentença saiu em 1989 e resultou em indenização aos familiares do desaparecido, porque a pessoa já não estava mais aqui, né? Ela estava desaparecida, se baseando aí no artigo 63.1 da Convenção Americana. Então, é feito como um caso aqui normal, né? A gente vai ter uma lei que vai prever aí os direitos e a corte vai julgar com base naquela lei. O Estado que não tomou uma atitude, que não deu um julgamento justo, ou então que demorou muito para julgar aquele caso. Então vamos lá. Caso Campo Algodoneiro. Então vamos lá, tem umas palavras que eu me confundo aqui, que eu leio errado, que eu falo errado, então que eu não sei como falar, e aí vocês ficam rindo de mim, né? Eu tenho certeza que vocês estão aí em casa rindo. Mas não tem problema, gente, tem coisas que é difícil na prática, a gente sabe mesmo, né? E a gente tem que rir, vai fazer o quê? Então,
A Corte Interamericana, ela condenou o México porque ele tinha o dever de investigar, sob a perspectiva de gênero, as graves violações ocorridas nesse caso, garantindo direitos e adotando medidas preventivas necessárias de forma a combater a discriminação da mulher, em virtude do desaparecimento e morte de mulheres na cidade de Juárez, Ciudad Juárez, sob o argumento de que a omissão estatal contribuía para a cultura da violência e da discriminação contra a mulher. Então olha só como é interessante isso. Não foi o caso de uma mulher, como foi o nosso caso lá da Maria da Penha, por exemplo, que uma mulher resultou aí numa responsabilização internacional de um Estado, mas sim uma atitude que o México estava tendo. Ele não estava fazendo nada sobre o desaparecimento e as mortes dessas mulheres na cidade de Juárez. Então, a corte tomou uma providência e falou, olha, você não está se responsabilizando, então agora você vai ter que se mexer, você vai ter que fazer alguma coisa. E aí a corte condenou o México para que essa cultura de violação dos direitos da mulher aí não se perpetuasse ao longo dos anos. Então, no Brasil, a gente tem aí em 2002 um pedido da comissão à corte que ordenou que o Brasil adotasse medidas provisórias para evitar novas mortes dos internos no presídio do Urso Branco, em Porto Velho, Rondônia, onde mais de 35 presos foram brutalmente assassinados entre janeiro e maio aí de 2002. Então vejam só como trata-se de temas diversos e tudo para proteger às vezes uma pessoa só ou então um grupo de pessoas, não importa, tudo é pelos direitos humanos. E aí a gente tem o caso Damião Ximenes Lopes versus o Brasil. Então, vai ser uma pessoa contra o Brasil aí então. A comissão submeteu à corte a demanda, dessa pessoa, que ele tinha deficiência mental. E aí ele foi tratado em condições desumanas e degradantes dentro de um hospital, que aconteceu aí ataques de funcionários na casa de repouso de Guararapes, que era um hospital do SUS, no Ceará. Houve a morte após 3 dias de internação do Damião e houve a falta de investigação por parte do Estado, por isso que ele foi responsabilizado. Aconteceu uma coisa dentro do sistema público de saúde do Brasil e o Brasil não fez nada. Então, por essa falta de investigação, pela violação da vida dessa pessoa, da integralidade, da proteção judicial, obrigação de respeitar os direitos humanos, é que o Brasil foi condenado. E a sentença foi uma indenização, para a família. O caso Garibaldi, de 98, aconteceu uma execução sumária no despejo de uma família de trabalhadores rurais no Paraná. Eu sou do Paraná, então se você estiver assistindo aí, também você vai se identificar mais, vai ser um caso que você vai lembrar no dia da sua prova. Então, o que aconteceu aqui, gente, no Paraná? Houve a violação e a proteção, da proteção judicial e das garantias judiciais. Por quê? Houve uma execução sumária. Ninguém deu o direito ao contraditório dessa família. Eles simplesmente foram despejados, ficaram sem casa, sem ter onde morar. E a sentença, então, obrigou o Brasil a indenizar a família e também colocou como dever do Estado de conduzir de forma eficaz o prazo razoável do inquérito para identificar e processar e punir os autores da morte dessas pessoas aí, ok? Então, gente, espero que vocês estejam gostando das aulas. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem conversar, me adiciona no Instagram ou no Facebook como Prof. Mariana Moreira Neves. Até as próximas aulas e continuem firmes nos estudos.